Após ser criada uma cópia exata de cada fita de DNA na intérfase, inicia-se o processo de divisão celular. A divisão celular é o processo através do qual as células se multiplicam, formando 2 ou 4 células. Esse mecanismo está associado a 3 importantes eventos: a renovação celular, em que tecidos feridos, doentes ou perdidos são repostos, o crescimento do organismo e a reprodução, tanto no modo sexuado quanto no modo assexuado. Há 2 tipos básicos de divisão celular: a mitose e a meiose. A mitose se inicia após a fase G2 e envolve 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Na prófase, os cromossomos se condensam, tornando visíveis as 2 cromátides irmãs de cada um. Isso ocorre para que o material genético seja organizado para a seguir ser dividido. Além disso, se forma o fuso acromático, um conjunto de microtúbulos originados do centríolo que terá a função de dividir os cromossomos pelas 2 células filhas. Além disso, há uma regressão da carioteca, para que o material genético possa se ligar ao fuso acromático. Como toda atividade nuclear cessa, o nucleolo tende a desaparecer. O fim da prófase é assinalado pelo completo desaparecimento da carioteca. Em seguida, na metáfase, os cromossomos se ligam ao fuso pela região do centrômero. Uma vez que o fuso acromático está completamente formado e os cromossomos ligados a 2 fibras do fuso, estes acabam se alinhando na região equatorial da célula, formando a placa metafásica. Enquanto isso, as organelas celulares vão sendo distribuídas pelo citoplasma a fim de serem divididas entre as 2 células que serão formadas. Na anáfase, o fuso acromático regride, separando as cromátides irmãs do cromossomo. O centrômero se divide e os cromossomos são puxados para polos opostos da célula. Como cada célula recebe cromossomos idênticos em igual número, serão idênticas geneticamente. Na telófase, os cromossomos junto aos polos da célula se despiralizam. O fuso se desfaz e a carioteca e o nucleolo são refeitos, retornando à célula as condições de intérfase. O fim do ciclo celular é determinado pela citocinese, ou divisão citoplasmática, o que forma 2 células geneticamente idênticas. Em suma, a mitose se inicia com a espiralização dos cromossomos. Em seguida, a carioteca se desintegra e os cromossomos se ligam ao fuso, formando uma placa metafásica alinhada. Com a regressão do fuso, as cromátides irmãs se separam e as células filhas após a citocinese serão geneticamente idênticas. A maioria dos seres vivos possui uma divisão alternativa à mitose, a meiose. Esta divisão celular promove tanto a formação de células geneticamente diferentes quanto a redução do número cromossômico celular. Consequentemente, esta divisão só acontece com células diploides. Nesse caso, a partir de uma célula 2N são formadas 4 células N, distintas entre si e diferentes da célula que lhes deu origem. A meiose sempre está relacionada à reprodução dos organismos, seja pelo modo sexuado ou assexuado, e é constituída por 2 divisões consecutivas, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é uma divisão reducional. A princípio, a prófase 1 se comporta como a prófase de mitose, com a formação do fuso acromático, redução da carioteca e desaparecimento do nucleolo. Entretanto, ocorrem 2 processos exclusivos dessa fase. Os cromossomos homólogos se pareiam gene a gene em um fenômeno chamado sinapse. Em seguida, eles trocam segmentos de cromátides homólogas, caracterizando o crossing over, ou permuta gênica. Esse evento é de fundamental importância, pois promove o aumento da variabilidade genética das células filhas do processo, sendo parte do mecanismo de recombinação gênica. Na metáfase 1, ocorre o desaparecimento da carioteca e a união dos cromossomos ao fuso. Porém, como eles estão pareados, a placa será dupla. Na anáfase, como os cromossomos homólogos continuam pareados, a regressão do fuso leva à separação dos cromossomos desse par, e cada polo da célula ganhará apenas um dos cromossomos homólogos. Não houve duplicação dos centrômeros, e assim sendo, o número total de cromossomos não se altera. Os eventos da telófase 1 são essencialmente idênticos aos da telófase de mitose, isto é, reorganização da carioteca e núcleo, despiralização dos cromossomos e citocinese. Entretanto, as 2 células filhas entram em um período chamado intercinese, pois não haverá nova fase S. Ao final da meiose 1, são formadas 2 células com metade do número de cromossomos da célula inicial. Portanto, as 2 células formadas são haploides, N. Porém, cada cromossomo possui 2 cromátides. A meiose 2 é uma divisão equacional. Ela é essencialmente idêntica a uma mitose de uma célula haploide, em que não há pareamento de homólogos. A placa metafásica é alinhada e separam-se cromátides, e não cromossomos homólogos. Cada uma das células oriundas da meiose 1 vai se dividir, originando um total de 4 células.
ocorre a separação de cromátides irmãs, já que os cromossomos homólogos já se separaram na meiose 1, e cada um possui duas cromátides. Para este fim, ocorre a duplicação dos centrômeros. Entretanto, diferentemente da mitose, as células oriundas na meiose 2 não são idênticas entre si, já que houve recombinação genética, crossing over, na meiose 1, bem como separação aleatória de cromossomos homólogos. Em suma, na meiose 1 ocorre pareamento de cromossomos homólogos, com consequente formação de placa metafásica pareada e separação de cromossomos homólogos formando células haploides. Há ainda o crossing over, que promove aumento de variabilidade genética. Na meiose 2, não há homólogos para parear, assim a placa metafásica é alinhada e ocorre separação de cromátides. Ao final se formam 4 células haploides e distintas geneticamente.